Shalom! Shalom! Como é que vocês estão? Tudo joinha? Tudo legal? Baruch Hashem? Vamos continuar aqui a sequência de estudo dos comentários do Rabino Hirsch. Muito edificante, com muita elevação, muito conhecimento, muito aprofundamento das coisas de Torá. Eu estava lendo o Rumash, eu estava lendo até mesmo a Parashá de Noah, e um comentário me chamou muito a atenção do Rabino Hirsch. E eu quero botar um título nesse comentário dele, para reflexão nas nossas vidas, onde a gente muitas vezes tem uma visão até mesmo equivocada, distorcida. O dilúvio, crueldade ou bondade? O que você acha? Antes de eu continuar a explanar o comentário do Rabino Hirsch, o que você acha? O que você me diz? Qual é a tua visão? Qual é o que você pensa? Será que realmente foi crueldade ou um ato de bondade de Deus para aquela humanidade? Um povo que realmente se perdeu completamente, um povo onde realmente não havia mais jeito. E o único justo era quem? Noah. Noah era o único justo daquela geração. Aí muitos dizem também, mas se fosse em outra geração, ele não seria tão justo. Eu até discordo, e o Rabino Hirsch também, que se fosse em outra geração, uma geração mais elevada, ele poderia ser muito mais justo ainda. Por que ele era o único justo? Porque não havia mais, entendeu? Mas não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a parte crueldade ou bondade. Você já colocou teu comentário aí antes de eu explanar isso? Quantas vezes nós nos deparamos na nossa vida inteira? E quantas vezes você já leu a história de Noah, do dilúvio, do acontecimento do dilúvio, do que realmente aconteceu? Noah construiu aquela grande, imensa arca com 150 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Você sabia disso? 3 andares. Parte de baixo, o lixão, os animais no meio e em cima os seres humanos. O dilúvio, crueldade ou bondade? Quantos filmes você já assistiu? Quantos filmes você já assistiu? Pensa comigo. Quantos filmes você já assistiu sobre a famosa Arca de Noah? Quantos filmes estão por aí? Várias e várias versões de Noah, onde as pessoas, onde começa a chover, e eu nunca concordei com isso. Nunca consegui assimilar essa visão de começar a chover, as pessoas ir lá, bater na porta, Noah, deixa nós entrar. Você consegue imaginar isso? Um Deus que faz com que as pessoas venham desfalecer, morrer, afogadas, como diz muitos. Vamos lá! Livro de Noah, capítulo 6, versículo 17, assim: eis que trarei um dilúvio. Isso aqui, só a palavra do dilúvio aqui
traria um shiur fenomenal. Mas deixe para outra reflexão. De águas sobre a terra, para fazer perecer toda a carne, na qual haja nela espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo o que houve na terra desfalecerá. Baruch Hashem, desfalecerá, acabará. O que é a palavra desfalecer? Vamos lá. O Rabino Hirsch dá uma interpretação magnífica aqui. Mas vamos lá, por partes. Quantas vezes na nossa mente nós temos que desmistificar essa coisa? Que as pessoas chegaram de barquinho, a remo, né? É isso que falam muitas vezes, barquinho a remo lá. Ou que, pensa comigo um pouquinho, as pessoas todas elas morreram afogadas e havia um monte de corpos boiando. Será que isso não é um ato de crueldade? O que você me diz? Aí as pessoas, é o que eu penso e o que o Rabino Hirsch coloca isso. Não é. É o que ele está falando aqui. E é o que eu penso, estou colocando palavras minhas também. Na parte, você imagina um monte de corpos boiando. O cheiro horrível. Será que Deus seria um Deus cruel, um ato de crueldade com aquela humanidade? Ou será que Deus é um Deus bondoso, misericordioso? Eu vou te fazer pensar hoje. Demorou 120 anos para ser construída a arca, certo? Ok? Todo esse período para o povo poder se arrepender, fazer techuvá. O que aconteceu lá com Nínive? Vamos lá, Nínive. Deus disse que ia destruir. Iove, emissário de Deus, melhor dizendo, não é Iove, desculpa, falha minha. Yoná, emissário de Deus, para proclamar destruição de Nínive. O que aconteceu? Yoná foi lá, proclamou, e aconteceu o quê? O povo se arrependeu, fez techuvá, e Deus não destruiu. Mas aqui é o contrário. Aqui houve uma destruição. Houve uma destruição, você vai dizer, Yoshua, aqui estava muito absurda a coisa. Havia roubos, havia coisas horríveis. E Deus resolve destruir. Então foi um ato de crueldade? Ou foi um ato de bondade? O que você me diz? Eu quero que você venha comigo agora, na interpretação e no conhecimento do Rabino Hirsch, que diz, quando ele fala a palavra que o ser humano, onde desfalecerá. Olha só. E quando ele fala em dilúvio, toda carne que possui consciência. Olha, vamos voltar um pouquinho. Ó. E Deus informou a Noa que as mortes que se seguiriam ao dilúvio seriam nada mais que as mortes por piedade. Uau! Aqui já acabaria todo o shur meu aqui. Deus informa a Noa que todas as mortes que viriam sobre a humanidade agora seriam mortes por piedade, um ato de bondade. Não é um ato de crueldade, não é um ato de punição, vamos dizer assim, um ato que vê a pessoa sofrer. Tu está entendendo? Vamos lá. Deus informa a Noa que as mortes que seguirão
ao dilúvio seriam nada mais que mortes e piedade. Toda a carne, todo aquele que possui consciência, sentidos, diz o Rabino Hirsch, desfalecerá, vai morrer, acabar. Mas olha um ponto que aqui é fenomenal, que eu acho que é a parte chave, que eu falo um pouco e eu acho que eu vou encerrar esse show. Num instante perecerá os seus sentidos e se tornará num montão de matéria, num naco, melhor dizendo, perdão, num naco, um monte de matéria, um naco de matéria, diz o Rabino Hirsch, imune à dor e ao sofrimento. Olha só o que ele está dizendo aqui. Vou repetir. Num instante perecerá os seus sentidos e se transformará num naco de matéria, imune à dor e ao sofrimento, estando pronto a retornar à sua origem terrena. O que eu consigo entender aqui? Houve sofrimento para aquele povo? Não. Deus foi tão misericordioso que eu acredito, estudando a Torá, estou botando as minhas palavras com a interpretação do Rabino Hirsch, que Deus não queria ver, presta atenção, as pessoas sofrendo por causa do dilúvio, ou esmorecendo por causa do dilúvio. Tu imagina as pessoas se afogando. Qual é o prazer do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Hashem, ter prazer no sofrimento de outra pessoa? Ele é um Deus que passa uma mensagem tremenda aqui de amor. Ele é um Deus que passa uma mensagem de carinho, bondade, misericórdia, piedade, como diz o Rabino Hirsch. Não é um Deus carrasco que açoita ou que tem prazer na dor do ser humano. Não é esse Deus que nós vemos na Torá. É um Deus realmente amor, piedade, que quando o ser humano faz techuvá, se arrepende, Deus deixa e abraça o ser humano. Eu entendo aqui que nessa passagem da Torá, do dilúvio, que ninguém acreditava em Noé, zombavam de Noé por muitos e muitos anos, porque não chovia. Quem sabe Noé falava: vai chover, estou construindo. Eu podia dar muita interpretação aqui das minhas próprias palavras, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E o povo não acreditou. Mas daqui a pouquinho, Baruch Hashem, começa a chover. A terra se abre, vem as águas de baixo. Chove de cima também. Eu acredito, que naquele momento o povo se arrepende e faz techuvá a Hashem. Sabe o que Hashem faz? Eu acredito nisso. Segundo o comentário do Rabino Hirsch, ele tira a alma, o fôlego de vida das pessoas e elas desfalecem, como se fosse um grande susto, como nós estudamos essa semana junto com grandes pessoas. Eu trouxe essa palavrinha do Rabino Hirsch. Ele tira para não ver a alma, a pessoa sofrer, então ela desfalece e fica só o quê? O corpo que não sofre, não sente dor. Uau! Que eu te pergunto agora,
com essa linda, magnífica interpretação, você ainda vai acreditar? Não vou falar filmes e coisas tão absurdas, ou vai acreditar na Torá, vai acreditar num Deus misericordioso, um Deus que olha para o ser humano, dá a oportunidade de ele se arrepender. Quem sabe aquelas pessoas todas naquele momento se arrependem, Deus tira o fôlego de vida deles, a alma, e fica só um naco, a matéria, a carne, que quando vem a água, vem o dilúvio, não sente dor, não sente sofrimento, não sente nada. Esse é um Deus misericordioso, ao qual eu, a minha família, servimos. E Baruch Hashem, porque você está chegando, quem sabe está aqui, também serve a Ele, ao Deus misericordioso. Não é um Deus cruel, que se é visto ou falado por aí. Então esse é o comentário do Rabino Rishi. Então que Hashem te abençoe, muitas brahutes, muitas bênçãos de Hashem. Shalom, shalom, tudo de bom. Deixa um comentário, se inscreva no canal.